noite, amigos telespectadores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, substituindo um grande amigo meu, que é o Nick Rogers, né, que deveria de estar aqui fazendo esse programa para vocês, mas infelizmente ele pegou uma gripe muito forte e não pôde estar aqui. E eu vou tentar, né, de uma forma ou outra, substituir, né, o nosso parceiro aí, tá? Então começa aqui com vocês, né, o nosso programa Mitos, Credos e Religiões. Beleza? Então nós estamos aqui hoje, tá? E vou pedir para que eles próprios se apresentem, né, a vocês. Então nós estamos aqui agora com o pastor Cruvinel e o Babalorixá Kleber Tiogum. Pastor, por favor, explica para o povo quem é o senhor e qual a sua formação para estar aqui hoje. Bom, primeiro dizer para vocês todos, telespectadores, que é um prazer estar participando deste programa. Um programa que eu tenho convicção que irá elucidar várias questões com relação à religião. Eu sou pastor, interessante que eu sou pastor hoje em duas denominações, Antônio. Eu sou pastor das Assembleias de Deus e também sou ligado à Igreja O Brasil para Cristo na cidade de Arujá. Sou diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. De formação, eu sou bacharel e mestre em teologia com proficiência em religiões mundiais. Eu sou doutor honoris causa também na área de teologia aqui no Brasil em 3 faculdades, também na Inglaterra e na Suíça. Fiz filosofia cristã na Faculdade João Calvino, escrevi alguns livros, mas como eu costumo dizer, eu sou o menor dos meus irmãos. Todo conhecimento é adquirido para servir às pessoas. É pouco ainda. Viu, pessoal? Então agora nós vamos conhecer o Babalorixá Kleber Tiogum. Babá, muito boa noite para o senhor. Primeiramente, boa noite ao pastor, boa noite ao Antônio. Eu sou sumo sacerdote do Candomblé, denominação Babalorixá, que na realidade, na língua popular, é o verdadeiro o Pai de Santo. A gente tem uma casa aqui em São Paulo, né, denominada de Casa Ogum. Sou filho de Pai Toninho de Xangô, né, vertente ligada à raiz da casa de Oxumaré, ao qual o meu avô é o PC de Oxumaré, né? Essa é a nossa raiz. E como sacerdote, a gente está aqui para poder estar elucidando, esclarecendo algumas pessoas. E eu acho um debate de ordem muito interessante, pelo fato de abranger um grande público, não só pelo lado das pessoas do candomblé ou religiões de matrizes africanas, mas também pelo lado do nosso amigo aqui, pastor, os evangélicos, cristãos e toda essa denominação, né, ligada a Cristo. Pois lembremos a todos que nós estamos aqui para fazer um bom debate e para elucidar todas as pessoas, né, que estão querendo saber mais sobre os mistérios da vida e os mistérios da religião. É isso mesmo. O pastor colocou muito bem e o Babalorixá também colocou muito bem agora. Vamos saber os mistérios da religião. Tá? E eu vou começar aqui uma pergunta, eu vou pedir para os dois, vou fazer a mesma pergunta para os dois. Né? E é uma pergunta meio contundente, porque tem muita gente que pratica, tem muita gente que faz, tem muita gente que vai e não sabe por quê. Eu gostaria que, em poucas palavras, pastor, o senhor me falasse por que eu tenho que ter uma religião. Não estou falando que seja ela qualquer que for, eu só queria saber por que tem que ter uma religião. Bom, é o seguinte, a palavra religião, Santo Agostinho, né, cunha essa palavra com o termo religare, que é latim, que significa ligar o homem novamente a Deus. Existe um autor, Merval Rosa, no livro Psicologia da Religião, ele disse que o homem tem dentro de si aquele conceito da divindade. Então ele procura, de várias formas e por várias religiões animistas, panteístas, religiões politeístas, fazendo com que ele possa ligar novamente a Deus. Do ponto de vista do cristianismo, o cristianismo é uma religião exclusivista. É uma religião que é monoteísta, apresenta um único Deus. Esta é a visão do cristianismo. Inclusive, no antigo Israel, havia o Shema, que é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O ser humano tem desejo de encontrar a Deus, de encontrar uma divindade. Esse desejo faz com que ele procure pessoas com a mesma visão, com a mesma experiência, para que numa comunidade
ele possa congregar ou prestar o seu culto a essa divindade. Do ponto de vista do cristianismo, Jesus disse lá no Evangelho de Mateus 16, 18 o seguinte, que ele edificaria a sua própria igreja. Então, a visão do cristianismo, embora tenha uma série de ramificações, Jesus Cristo, ele é o centro da nossa adoração. É o centro da nossa adoração. A religião, então, na verdade, seria ligar o homem novamente a Deus. Bom, então, para o senhor, a religião é isso daí, é ligar o homem a Deus. Sim. Tá? Agora, tem um texto, viu? Só me permite, tem um texto que é importante dizer. Muita gente confunde a questão da religião somente com ir a um templo. Mas Tiago, na Bíblia, diz o seguinte, que a religião imaculada, olha que coisa interessante, hein? A religião imaculada, e muitos cristãos não sabem disso, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quer dizer, se a minha religião não exteriorizar cuidado do meu irmão, independente de que religião ele tenha, ou de que fé ela professa, a minha religião é vã. Eu posso dizer que sou cristão, mas se eu não cuidar do ser humano, é vão. Não. Tudo bem, válido. Babalorixá Kleber Kiogum pergunta, né, por que eu tenho que ter uma religião? Endossando em cima das palavras do pastor, religare, verbo latim que religa o corpo ao espírito. A religião do candomblé, a religião de matriz africana, faz isso com muito sucesso a partir do momento que a gente consegue efetivamente religar o nosso corpo ao nosso espírito. Tanto é que a gente tem processos de incorporações, né, dos orixás, das nossas entidades africanas, ancestrais. E a religião é a procura do equilíbrio. O homem sempre teve esse fascínio de buscar a Deus, de buscar ao espírito, né, de buscar o equilíbrio através do espírito. Para nós, a visão do candomblé, ou a visão em geral das religiões de matriz africana, não só para religar o corpo ao espírito, mas para também procurar um equilíbrio, porque tem muita gente hoje que tem pai, mas não tem pai. Tem mãe, mas não tem mãe. Ele acaba se apegando muito na figura do sacerdote, né, na figura de um pastor, na figura de outros líderes religiosos, de outras vertentes religiosas. Por quê? Porque às vezes ele vai buscar uma palavra com o pai, ele vai buscar uma palavra com a mãe, com alguém mais velho, e ele não tem esse respaldo, ele não tem essa palavra. Dentro da religião, ele vai encontrar aquele colo, ele vai encontrar aquele carinho, ele vai tirar aquela inibição de repente falar conosco algumas coisas que ele poderia ficar inibido de falar na casa dele, com os familiares dele, com medo de uma não aceitação, com medo de um julgamento desnecessário, né? Porque se nem Jesus julgou ninguém, quem somos nós para julgar? Então a religião, na realidade, é orientação, é fazer com que a pessoa, para nós, visão do candomblé, procure um equilíbrio, porque a criança, ela engatinha, ela se equilibra para depois começar a caminhar. E todos nós que cuidamos das pessoas dentro do candomblé também é o mesmo exemplo. Nenhum adulto, né, nenhuma pessoa consegue correr ou andar se a gente não proporcionar o equilíbrio. O equilíbrio é tudo fundamental na vida. Todas as religiões têm por dever ensinar aos seus membros o equilíbrio. Porque sem o equilíbrio, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E o candomblé, como uma religião que pratica e venera as forças da natureza, nada melhor do que a gente cultuar e fazer com que as pessoas que procuram a gente, sacerdotes de candomblé, através da natureza, das águas, das folhas, do fogo, da terra, do ar, tudo aquilo que orixá, tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que nosso grande Oxalá deixou pra gente aqui gratuitamente e que, infelizmente, alguns homens acabam destruindo aquilo que ele deixou de bem maior, de bem sagrado, que não só é a vida, que a vida também é mais um atributo da natureza, como a natureza em si só. Então, através da natureza, a gente faz com que as pessoas que nos procurem entendam que para se chegar a objetivos na vida, precisa primeiramente se ter equilíbrio. Sem equilíbrio não consegue se chegar a lugar nenhum. Muito bom. Agora nós temos um ponto, né, que hoje à tarde, inclusive, hoje à tarde não, hoje pela manhã eu estava conversando com o pessoal e me fizeram uma pergunta, né, e serve também para os dois. Nós temos hoje uma evolução muito grande de religião, a religião se dividiu em um monte, por exemplo, o candomblé tem um monte de
de variação, Sim, concordo. a sua doutrina, né, que são os protestantes e tudo isso daí, os crentes que todo mundo fala, tem um monte, né? Tem um monte de igreja, cada uma com nome e tal, tudo isso daí. Então, o que acontece? Hoje de manhã chegaram para mim e falaram assim, Antônio, é engraçado que em tudo quanto é lugar, né, nessa evolução que teve, o cara mata, né, vai para a cadeia, aí chega lá na cadeia, tem ou um pastor, ou ele tem um babalorixá, né, ou ele tem alguém, aí ele já está salvo. E quando sai aqui, muitas vezes, a gente já vê por aí que o cara começa a pregar, começa a abrir centros, começa a abrir isso daqui, e começa a pregar a religião dele e acha que ele conhece. Né? E nós temos encontrado muitas pessoas assim, muitas coisas assim. Tá? Então, o senhor vê, como que o senhor vê esse trabalho dentro das penitenciárias, e o senhor acha que o Deus realmente, como ele coloca lá na Bíblia, dos 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar e tal, tudo isso daí, se o cara está lá é porque ele infringiu essa lei aí, inclusive espiritual. Né? Então, quer dizer, se ele for aos olhos da evolução da religião de hoje, né? Se ele for absorvido, o senhor não acha que ele causaria, né, uma desconfiança muito grande das pessoas nesse Deus? Nessa palavra que foi escrita e posta na Bíblia? Na verdade, são muitas perguntas, né, Antônio? Você coloca uma variedade de temas, por exemplo, a pluralidade... Justamente por isso, né, que nós não temos que esperar agora, a partir de agora, as perguntas. Nós temos que conversar. Então, o Babalorixá também pode entrar na conversa. É uma pluralidade, você começou dizendo da existência de uma pluralidade de vertentes nas religiões. Isso é natural do ser humano, porém é preocupante, porque parece às vezes que cada um quer abrir seu próprio negócio. E isso está errado. Uma pessoa, por exemplo, no caso, eu respondo pelo cristianismo, eu não posso responder pelo candomblé, não posso responder pela umbanda, não posso responder pelo budismo. Lógico. Eu respondo pelo cristianismo. O cristianismo, por exemplo, no século XVI, quando a igreja entrou na era das trevas, com o catolicismo romano, perseguiu, vendeu indulgência, vendeu osso de galinha dizendo que era de ser humano, e nada contra os fiéis, os católicos fiéis, eu os respeito muito. Mas houve uma necessidade de voltar à palavra. E essa volta à palavra, nós cristãos acreditamos, e aí eu entro nessa questão específica que você falou das penitenciárias, não é? Nós cristãos acreditamos que quem liberta a pessoa não é a Igreja a Assembleia de Deus Brasil para Cristo Presbiteriana, não é a denominação, não é se ele é calvinista ou arminiano. O que liberta a pessoa é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Para nós entendemos que o tempo verbal para Deus sempre é o presente de indicativo ativo. Deus, ele é ontem, ele é hoje, amanhã ele ainda é, não há sombra de variação. Tudo bem, mas o homem não é assim. O homem, o que acontece? Ele fez, ele vai ter aquilo ali pro resto da vida dele, certo? Aí o que acontece? Se alguém chegar para ele, tá, um pastor, no qual ele acredita, e fala que ele está libertado, ele vai acreditar e ele vai estar libertado. E quando ele estiver lá fora, ele vai fazer coisa igual. Mas o que a Bíblia disse? Ou não? A Bíblia diz assim, Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Eu particularmente, sou pastor, e sou crente há 31 anos, e eu sou uma prova viva disso. Porque eu antes de me converter, eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete. Minha mãe tem um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. E eu já passei por quase todas as religiões que você, telespectador, pode imaginar. Eu decorei a liturgia de Nichiren Daishonin, em japonês. Eu decorei de cabeça, não mudou a minha vida. Eu tô com medo desse homem. Não, mas deixa eu dizer a você... Eu tô com medo do homem, vamos lutar até capoeira. Deixa eu dizer a você e dizer a você, telespectador, o que mudou a minha vida foi Jesus. Não, é isso que é importante. Porque a prática religiosa, seja ela de qual for, qualquer religião ou qualquer igreja, não é mais do que isso, prática religiosa. Se a pessoa não tiver uma transformação interior, e no caso, nós cristãos entendemos que, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo isso fez novo. Tem gente que me pergunta, Antônio e pai Kleber, o seguinte, pastor, por que o senhor é tão alegre? O senhor está sempre rindo? Porque eu fui muito perdoado. Jesus me perdoou, transformou minha vida. Então eu pesco alegre,
Eu ando alegre, pratico esporte alegre. Pescar ele não pesca, não. Pesco alegre, sim. Pesco, sim, alegre. Então, para nós, cristãos, para nós, o nosso entendimento é que quanto a pessoa mais é perdoada, mais ela é grata. Imagina, a pessoa chega num local... Mas o senhor acha isso que funciona isso no dia de hoje? Funciona. A gente não vê muito isso daí na prática. Funciona certo, porque eu sou prova viva que Deus transforma. Não, tudo bem, até em na cima do que sua. o pastor está falando, por exemplo, eu fui um morador de rua, você telespectador que está assistindo, está vendo a gente aí, eu fui um morador de rua, passei muito tempo na rua, com esposa, com filhos pequenos, fui uma pessoa muito miserável, de pedir esmola, as pessoas me negarem, de eu, na Praça da Sé, no centro de São Paulo, ter dormido na Praça da Sé, na rua, tomando um banho de chafariz, nesse rigoroso inverno paulistano, que o inverno de São Paulo é muito rigoroso quando ele vem, né? A gente está com cidadãos aqui também que conhecem a cidade de São Paulo e sabe que o inverno lá é muito rigoroso, é muito frio e... Olha, não posso falar que Deus também não me ajudou, não me enxergou, sim, mas também dentro da minha visão do candomblé, em cima da pergunta do que o Antônio fez. É preocupante a nível de quê? As pessoas vão abrindo as coisas sem o mínimo de preparo, eu acho que o pastor concorda comigo isso aí, sem o mínimo de preparo. Precisa ter um preparo para você preparar outras pessoas. Tempo. Você vai mexer tempo, você precisa ter um psicológico bom, porque o ser humano não é fácil. O ser humano não é fácil. Hoje você está ajudando uma pessoa e essa mesma pessoa que você está ajudando, infelizmente, amanhã pode se voltar contra você. Pode lhe criticar, pode lhe atirar uma pedra. O ser humano, quanto mais satisfeito ele está, menos satisfeito ele está. Quanto mais ele tem, menos ele tem. Então, as provas que o pastor Cruvinel passou, o que eu passei, de hoje, de repente não ter nada o que comer, estar na rua pedindo uma esmola com filhos pequenos, vendo aquele monte de gente feliz fazendo as suas compras de Natal, Ano Novo, que agora a gente está numa época, né, de final de ano aqui no Brasil, onde as famílias saem em conjuntos, vão ver presépio, vão ver árvore de Natal. Então eu acredito sim, não só na força de Deus, Ele é onipotente, onipresente, acima de todas as forças, isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Se tudo existe, vem dele. Tudo que existe vem dele. Tá? Mas também acredito muito na lei do orixá e acredito muito nas pessoas que se redimem. Mas assim, não isenta nada do que a pessoa fez de errado, não apaga a lei kármica do que a pessoa já fez, se matou, se roubou, se usou droga. Isso não apaga. É bom você explicar o que é a lei. O cristianismo são coisas diferentes, sim, né? Exatamente, são visões diferentes. O espiritismo, correto. Ele entende que a lei kármica é uma coisa que ele vai ter que pagar de qualquer forma. Exatamente, perfeito. No cristianismo, nós entendemos o seguinte, por exemplo, no caso de um crime, a pessoa tem responsabilidade diante da justiça. Por exemplo, Romanos 13 fala isso. Diferentemente do espiritismo e das religiões espíritas, o cristianismo acredita que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, Pai Kleber e Antônio, telespectador, é suficiente para que você seja perdoado do seu pecado. Porque o grande problema, e eu queria até depois fazer uma pergunta para o senhor, naquela questão de, se me permite, Antônio, quanto tempo demora para formar um pai de santo? Porque hoje é lambilã para todo lado e pastor de todo lugar. Interessante. Mas essa questão que o senhor falou do karma, é bom o telespectador entender como que o candomblé entende karma e como que o cristianismo entende. Para o cristianismo não existe karma. Para o cristianismo, você colhe o que você planta até o momento que Jesus Cristo te liberta, te perdoa. Aí o pecado não tem mais efeito. O pecado, não que você não peque. Se você pecar, gera uma consequência, mas não aquilo que você precisa reencarnar. Essa é a visão. Aceitou a Cristo, você está perdoado e Jesus vai levar para o céu. Porque a nossa visão, a visão cristã, não é o paraíso na terra, que a nossa visão cristã é ir morar no céu com Jesus. Essa é a visão cristã. Na visão do candomblé, a lei kármica ela é simples. É a lei da natureza, é a lei da ação e reação. Então, se você faz um mal, você vai você vai colher o mal. É a mesma coisa, tem muitas pessoas, inclusive, que procuram a gente para fazer trabalhos nefastos, de repente acabar com uma outra vida, de repente desmanchar um casamento, de repente desmanchar uma família. Eu recomendo às pessoas que eu conheço a não fazer esse tipo de situação. Porque infelizmente, e felizmente, a gente mexe com a natureza. A partir do momento que a gente manipula e mexe com as forças da natureza, se você começa a fazer o mal, esse mal vai retornar para você. Se você faz o bem e prega o bem às pessoas, esse bem volta para você. Então a lei kármica do candomblé é da ação e reação. Então, não é que a gente não crê no pecado, a gente só dá um nome diferente, ô pastor.
A gente crê em preceitos. Né? Como o senhor mesmo mencionou, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, o senhor está passando um período de 40 dias jejuando, porque talvez se infringir essa lei tenha alguma represália, tenha algum problema. Sim. Né? A gente também tem essa coisa do preceito. Então, a pessoa foi lá, matou, roubou, fez tudo o que tinha que fazer, foi preso. Aí lá ele de repente encontrou um pai de santo, de repente ele encontrou um budista, ou de repente ele encontrou um evangélico, um pastor, e acabou se redimindo, ele vai e abre o templo dele. De repentemente, por que eu não posso julgar uma pessoa dessa? Por mais que ela esteja totalmente errada, porque tirar uma vida é algo irreparável. Mas e se de repente essa pessoa vai, começa a salvar muitas outras vidas? Começa a alimentar muitas outras famílias. Porque eu conheço gente que matou dezenas de pessoas e hoje é muito bem sucedido e salvou muitas vidas. Tem carro do ano, tem casa próspera, ajudou muita gente, ajuda muita gente, sai de madrugada para entregar marmitex para mendigo e foi um exímio assassino. Porque é uma transformação. Exatamente. Então eu acredito que essa pessoa se transformou. Todo mundo pode se transformar. Por que quer dizer, assim, por muito menos você faz coisas pequenas e você é julgado. Por exemplo, eu já estou, desculpa meu amigo Antônio, eu só estou vendo uma coisa, tanto um quanto o outro tá tendo as mesmas respostas, né? Só que um pouquinho que diferenciado. Então vocês dois acham, né, pela religião de vocês, acham que o cara, o criminoso que estava lá na cadeia, que saiu, né, ele pode se redimir aqui fora. O que não pode, pela religião. O que não pode, telespectador. Vou dar um exemplo aqui, que não precisa nem ser de traficante, de artista. Porque sabe que hoje ser cristão no Brasil virou moda. Todo mundo... Nós vamos chegar lá. Mas veja bem, camarada estava numa vida de pecado, numa vida de transgressão, oprimido pelo diabo, nós acreditamos nisso. Aí ele recebe Jesus, Jesus liberta. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade te liberta. Aí vem um inescrupuloso de um sacerdote, pastor, vou falar da minha, do meu povo, cada um fale do seu. Sim. Eu vou falar do meu. Às vezes vem um camarada lá e coloca essa pessoa como se fosse um troféu no púlpito e diz que ele é pastor, ele não é pastor. Pastor não é feito na máquina de Xerox. Um pastor... É assim, ó, os antigos colocavam a pessoa numa prensa, uma ilustração, numa prensa de azeite, e os mais velhos faziam força para que ele fosse espremido até sair tudo que não presta, para ele aprender. Hoje não, hoje coloca o camarada numa máquina de Xerox, é pastor. E às vezes a pessoa não é ordenada pastor, eu sou ligado a uma convenção. Tem gente sobre mim, tenho pastores sobre mim, tem gente que não tem ninguém, abre lá uma portinha e engana o povo. E aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, se não, para o cristianismo, se não pregar essa palavra aqui no sentido de salvação, de cura e libertação, é pecado. Esse negócio de cobrar, deixa eu dizer aqui, posso falar? Esse negócio de dizer aqui, ó, vem aqui dar tanto, e por quanto... O dízimo é bíblico como qualquer contribuição nas religiões. Mas assim, ó, quem dá tanto vai receber tanto, isso é agiotagem. E Deus não permite ser agiotado. Deus não permite. Eu quero convidar você que é cristão, aí comigo, debaixo aqui da Imigrantes, distribuir marmitex para morador de rua. Nós vamos fazer um evangelismo agora domingo lá em Arujá, na feira de Arujá, distribuindo Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia pode mudar. Agora, tem gente que quer tirar das pessoas. Por quê? Porque a pessoa não se prepara. Isso que é isso que eu perguntei ao Pai de Santo. Quanto tempo demora para fazer um Pai de Santo? Porque hoje, você vê aqui, eu trago sua mulher em 3 dias, lambi-lambi. Não, sim. O senhor concorda com isso? Olha, aliás, eu vou dar uma simpatia, para quem está me ouvindo aqui, eu vou dar uma simpatia boa para vocês. Né? Quem quiser prender o marido, quem quiser prender o namorado, é fácil, tá? Joga um monte de maconha, cocaína dentro da bolsa dele e chama a polícia. Ele vai ficar preso no teu pé uns 20 anos. Beleza? Faz isso daí que vai dar certo. Agora, respondendo só aproveitando o gancho, para ser um babalorixá, para ser um sacerdote da religião africana, a gente passa pelo processo de iniciação de um duro e vasto aprendizado, porque é muita coisa que a gente tem que aprender para poder estar mexendo com a vida das pessoas, o destino das pessoas. É um aprendizado que você tem que
se iniciar, você tem que tomar um ritual que a gente chama de obrigação dentro do candomblé de 3 e de 7 anos. Finalizando e sacralizando essa obrigação de 7 anos, caso a pessoa tenha destino e aptidão, e isso é feito através do oráculo, né, milenar do jogo de búzios, aí essa pessoa recebe os seus direitos pelo seu superior, pelo seu mais velho, né, porque no caso a gente sempre tem um pai ou tem uma mãe. Então você recebe os direitos do seu mais velho, mas não é você receber esses 7 anos e já sair fazendo as pessoas, já sair cuidando das pessoas. Não, você ainda tem mais um tempo de amadurecimento para você pegar o seu primeiro, no caso na igreja seria fiel, mas o nosso primeiro filho de santo, preparar aquela pessoa para a vida para um dia nos suceder. Então leva uma média de 11 a 10 anos de estudos, dedicação, noites sem dormir, para poder uma pessoa abrir a sua própria casa com seus direitos dado pelos seus mais velhos. Então não é se iniciou hoje no candomblé e já sai fazendo, são trabalhos rituais que a gente faz para as pessoas se limparem, terem seu caminho espiritual. Não é você já se iniciar, começar hoje e abraçar a causa do candomblé e já abrir uma portinha amanhã e sair atendendo as pessoas. Sacerdote Google. Exato, isso vai lá pro exatamente. Google, aprender. Exatamente. Mas tem muita gente. O pessoal já está se bastante. informatizando aqui. Exatamente. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, pastor, que mandaram para o senhor, é daqui de São Bernardo, Jefferson de São Bernardo do Campo. Abraço. Ele está aqui, olha. Está até aqui, eu vou passar para o senhor ver. Boa noite. Gostaria de saber até que ponto, tá, o pastor acredita no candomblé e se ele daria a data do seu nascimento, tá, ao Babalorixá, tá, para dizer algo sobre o mesmo. Tá? Claro, nada que for comprometedor. Tá. Bom, primeiro, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, telespectador. Tenho muitos irmãos nossos, não é? Eu trabalho com rádio, já participei de vários programas de televisão, muita gente me acompanha e às vezes as pessoas elas têm uma visão diferente do meu ministério. Eu sou pastor evangélico, eu sou pastor. Mas as pessoas dizem assim, mas por que você está chamando ele de pai Kleber? Onde já se viu, um cristão não pode chamar, mas ele é um sacerdote. Lógico. Não fui eu que o ordenei como pai de santo, ou Babalorixá. A sua religião determina que ele é um sacerdote com este nome. Da mesma maneira que ele me chama como pastor, eu tenho que respeitá-lo e chamá-lo pela designação religiosa que ele tem. Agora, a pergunta é até que ponto eu acredito no candomblé? Eu acredito no candomblé, acredito na Umbanda, acredito no budismo, porém não concordo com a doutrina deles. A diferença, eu acredito que existem pessoas sérias no candomblé, acredito. Acredito que pessoas creem nos seus rituais, acredito. Acredito que eles têm boa vontade de fazer o que querem, da forma que fazem, é lógico que eu acredito. Eu não posso dizer que um praticante, um sacerdote, ou ainda mesmo um praticante de que religião for, é mau caráter por conta da religião, ou dizer que a pessoa é inabilitada academicamente. Dá para ver que o pai Kleber não é inabilitado academicamente, ele sabe o que está falando, ele conhece da sua religião. Então eu acredito sim. Agora, o fato de eu acreditar não quer dizer que eu concorde, eu sou cristão, e como eu disse, o cristão, o cristianismo é exclusivista. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você me perguntar, pastor, o senhor acredita no jogo de búzios, que aquilo possa ter uma coisa mística? Acredito, mas no ponto de vista do cristianismo, e eu estou dizendo isso com o maior respeito, não, viu, sim, pai Kleber? No maior respeito e carinho, porque além de tudo nós temos amizade. Sim. Nós temos amizade, nós somos amigos. O fato de eu acreditar que possa haver mística ali, na minha fé, naquilo que eu acredito, eu não tributo isso a Deus. Eu não tributo isso a Deus. Eu acredito que existe um desejo muito forte de ajudar as pessoas, de encontrar a divindade, mas dentro do cristianismo, para encontrar Deus, João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, disse Jesus. Até no texto grego diz, legei ao tu Jesus, né?
egoimi, rodós, aleta e acairrezoe. Ele usa o artigo definido. Se alguém me pergunta, todos os caminhos levam a Deus? Eu vou dizer que sim. Lá em Apocalipse diz, e todos estão diante de Deus, e abriram os seus livros. Aquele que não foi lançado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu acredito no inferno, gente. Eu acredito no inferno. Agora, o fato de eu acreditar não quer dizer que eu concorde. E nem que eu tenho direito de desrespeitar a fé alheia. Porque também tem muita gente que não acredita no que eu creio. Tem muita gente que Concordo. não. Tem gente que é ateu e diz, pastor, eu não creio. Agora, se debochar da minha fé, vai responder de acordo com o Código Penal. Artigo 128, que é crime. É crime. Então eu não posso, se você é crente de verdade em Jesus, você não pode debochar da fé de ninguém. Você prega o que você crê, se for da vontade de Deus, a conversão. A conversão é mudança radical de pensamento. Certo. Vai, Ô, pastor. Deu para entender? Deu. Tranquilamente. O senhor não se sentiu ofendido, meu amigo? Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Quem dera muitos pastores tivessem a sua lucidez, né, de explicar as coisas com precisão, sem precisar ofender. E aqui eu conheço o Cruvinel, sim, independente da amizade que a gente tem. Ele é uma pessoa que, se ele tiver que falar alguma coisa para mim, ele vai falar. Se eu tivesse que falar alguma coisa para ele, ele também vai falar. Porque independente dos nossos pontos de vista recorrerem por caminhos diferentes, é isso que vocês que estão assistindo, seja evangélico, budista, do candomblé, de outras religiões, todos nós devemos sim se entender. Porque se não fosse para ter diversidade, Deus não tinha criado tudo Aí isso o pessoal aqui. sai brigando. Exatamente. O senhor vê, tá Exatamente. certo um pastor entrar dentro de uma igreja católica e chutar a santa lá? Não, de maneira nenhuma. Isso é crime. Tá certo, É igual o senhor falou, é crime. Tem certo, que tá chamar a certo. polícia e atuar. Tá certo Não. aquela mãe de santo que chegou lá, nem sei se é mesmo, tá? Mas apareceu no vídeo. Chegar lá no mercado e ofender a senhora cristã publicamente. De maneira nenhuma. Se Isso é eu sou crime. o pastor dela, eu vou levar na delegacia. Isso é crime. Mas é Isso é isso que crime, nós crime Tá vamos de tudo honra. errado, gente. É isso que nós vamos O que falar Jesus agora. tem a ver com isso? É isso que nós vamos falar agora. O que acontece? Vocês não acham, tá? Voltando um pouquinho só a pergunta atrás, no que eu falei, em termos de modernismo de religião, vocês não acham que o povo está misturando um pouco o que é a religião e o que é a fé? Porque, veja bem, da forma que se vê, o telespectador vê muitos lugares por aí, tanto os terreiros de candomblé, como outros terreiros, como igrejas lotadas. Né? E muita gente vai lá, por quê? Né? Por causa de muitas propagandas enganosas. Certo? Tipo, você me faz isso que eu faço aquilo. Então a pessoa já não vai lá com fé. Ficar rico. Né? Exatamente. Você me dá isso daqui e não sei o que e tal. Do lado dele, do lado do candomblé, né? O que acontece? A pessoa chega lá... Excelente pergunta. Né? E, o que eu posso fazer para mim casar, para mim comprar um apartamento, para mim fazer tudo isso daí? Né? Outra coisa, ainda na fé, né? Quando a pessoa chega nesse lugar, né, tanto na sua igreja quanto na sua, vocês não acham que a pessoa ela chega lá não buscando fé ou buscando orientação religiosa, uma vez que quando ela vai conversar com o babalorixá ou vai conversar com o pastor, ela nunca está errada, ela nunca leva o erro dela, ela sempre leva a procura dela, vai buscar o que ela quer. Sim, concordo. Concorda? Embasando em cima desse ponto de vista, né, até para poder passar a palavra para o pastor também, para ele dar o ponto de vista dele, para a gente abranger de uma maneira geral. É assim, as pessoas chegam na religião com inúmeros problemas. Né? Há pessoas que são religiosas de verdade, de fato, isso eu não falo só no candomblé, mas em todas as outras religiões, e há pessoas que vão com interesses dúbios. Ela chega lá, falo pelo lado do candomblé, ela chega lá, ela oferece uma vela a alguma entidade, a algum orixá, e quer uma resposta espontânea, quer uma resposta imediata. Quando ela vê que isso não acontece, ela abandona a casa, ela sai da casa, ela ainda sai falando mal da casa, aí ela vai para uma outra casa que também não acontece, não supre os erros dela e as necessidades dela. Ser humano é tudo igual. Exatamente. Acusa a outra casa que a outra casa está errada e assim ela vai passando. E em cima do que você falou, Antônio, as pessoas não assumem os seus erros. Exatamente. Elas repassam seus erros em cima da religião,
em cima do credo, elas querem enriquecer ilicitamente em cima da religião. Você está entendendo? Exato. Porque tem muita gente que fala, por que às vezes um pastor não trabalha? Por que às vezes um babalorixá não trabalha? Por que às vezes um monge não trabalha, um budista não trabalha, um pastor da igreja católica, um padre da igreja católica não trabalha? A gente vive 24 horas em função da religião. A gente ministra. Tá aqui um pastor que também faz o que eu faço, a gente ministra, a gente dá aula, a gente viaja esse Brasil todo. A gente pega sol, a gente pega chuva. Não tem hora. Não tem hora para dormir, para comer. É ônibus que causa acidente. É avião que cai. E é um monte de adversidade que a gente encontra para levar um pouco da nossa palavra, para levar um pouco da nossa fé, para tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue. E mesmo assim, a gente não é reconhecido. Mesmo assim, a gente não é reconhecido. Mas a gente não está buscando os reconhecimentos. O importante é a gente estar em paz com o nosso espírito. Mas você aí, religioso, todos que estão assistindo esse programa, não vá para a sua religião pensando que você vai ficar rico, que você vai ficar no máximo do topo de tudo, porque não é isso. Olha, se fosse assim, o pastor Cruvinel estava milionário, eu estava milionário e muitos outros estavam milionários. Então não é porque um pastor de determinada igreja ficou milionário, tem rede de televisão, que o pastor Cruvinel é igual. Não é porque às vezes tem um babalorixá que ele toma conta das estrelas, que ele toma conta da cabeça de pessoas enormes, que vai generalizar. O erro de uma pessoa não pode recair em cima das outras. É isso que as pessoas precisam começar a separar. O sacerdote verdadeiro, gente, ele não faz acepção de pessoas. Exatamente. Não. Ele cuida do rico, cuida do pobre, não é? Da mesma jeito. Na mesma proporção. Jeito. Porque eu estou vendo hoje, vou falar do cristianismo, e aqui é o seguinte, hoje você vê na televisão, você vê na televisão alguém dizer assim, ó, Jesus Cristo é a solução para a sua vida? Jesus Cristo quer salvar você? Jesus Cristo quer levar para o céu. Você sabe que você é um pecador, um miserável pecador que precisa da graça de Deus? Safado. Não. Você ouve assim, ó, vem para cá, porque aqui é a melhor. Porque é assim, ele estava falando, e eu falei, povo, é tudo igual. Quer dizer, então, que lá no outro tem mais poder que esse aqui. Deus, irmão, Deus. Ele faz o que quiser, ele é soberano. Agora, esse negócio de ir para a igreja, para uma igreja evangélica, ou para qualquer lugar, para angariar dinheiro, isso é um estelionato espiritual. Isso é pecado, é estelionato espiritual. Você vai se quebrar com esse negócio aí. Porque aí eu vou lá para prosperar. Deus pode prosperar alguém, Deus pode sim. Deus pode ajudar a sua empresa. Mas desde uma coisa, não sei se o babalorixá vai concordar comigo, mas desde que a pessoa vá com a sua fé interior, e não buscar... Vai buscar a Deus. Vai com fé para buscar a Deus. Buscar o Espírito, Tá? exatamente. Buscar o Espírito, buscar o seu A Bíblia orixá. diz... Não ir lá para ganhar um carro, para ficar milionário, Vou te contar uma. para grandes ou para ser um destaque da sua comunidade, para você chamar a atenção da Você sua não acredita? comunidade. Eu fui uma vez num lugar pregar e eu sentei, eu achei que estava tanta gente, tinha muita gente ali, muita gente, irmão, pro bairro. Tinha muita gente. Aí uma senhora perguntou, quando é que vão distribuir a carne? Por que carne? Não, carne moída. Lá dava carne moída. Então, quer dizer, a pessoa ia lá para receber a carne moída. Eu não sou contra o trabalho Quer dizer, filantrópico. a fé é secundária. Não é? A A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. O dinheiro não é mal em si, mas o amor é. A Bíblia diz, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Agora, eu vou te dizer uma coisa, telespectador. Tem muita gente séria. Tem muita gente comprometida com Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente pregando, gastando noite, orando por você, pedindo para que Deus liberte sua vida. Tem muita gente assim. Agora, você quer olhar para alguma coisa? Não olha para coisa ruim. Procura coisa boa. Que tem aí sim, com certeza. Mas é o que nós comentamos a respeito da fé. Né? As pessoas hoje em dia, tá, com a evolução, né, da religião, as pessoas deixaram de ter fé. Porque a fé nada mais é do que você acreditar, tá, no invisível. Na verdade, hoje é a religião fast food. Você pega o que você quiser, vai lá na prateleira e outra. Sirva-se à vontade. Tonhão, Só quer dizer, se eu for me consultar, se eu for fazer um jogo com o babalorixá Kleber, tá, e ele me falar coisas que eu não quero ouvir,
Então eu vou falar com o pastor Cruvinel. Aí eu chego lá, o pastor Cruvinel fala um monte de coisa também que eu não quero ouvir. Aí eu chego na outra esquina, o camarada fala assim, não, porque não sei o quê, eu vou te dar um carro porque você vai ganhar não sei o quê e tal. Bom, então é aqui que eu fico porque é aqui que é o meu lugar. Tá comprando. É assim que funciona o negócio. Você vai se quebrar nisso. Mas é assim que Exatamente. eu vejo, mas é É assim isso, que eu exatamente. vejo a fé hoje em Você dia. vai acabar com a sua vida. Mas infelizmente está assim. Infelizmente nós estamos, claro. nós estamos vivendo uma época de caos. A gente está vivendo uma época de caos, uma época caótica, em que muitas pessoas se apegam à fé sim, mas aquela fé até ela conseguir o que ela quer. Não, você quer ver uma coisa? Ela conseguiu o que ela quer, ela abandona a fé dela. Quer ver uma coisa? Você é meu Ela amigo? abandona a fé dela. Exatamente. O senhor é meu amigo? Tá, mas nós temos posicionamentos religiosos muito diferentes. Radicalmente Bom, diferente. radicalmente. Uma coisa, outra É, coisa, outra nós coisa, somos pastor. amigos, mas se você falar, pastor, o que o senhor acha? Eu vou dizer assim, ó, é assim, assim, assim. Do cristianismo não tem salvação. Porém, o que o senhor acharia de um camarada que chega e diz assim, o senhor está na televisão, pastor? Não importa o seu crédito, vamos nos juntar para ganhar dinheiro. Esse camarada é sério? Em realidade, boa pergunta, pastor. Lógico que não. Você tem que ter convicção. Primeiro como de eu tenho tudo não. convicção. Primeiro de tudo não. Primeiro de tudo não. Porque assim, ou ele tá para religião, ou ele tá para ganhar dinheiro. É, lógico. Um dos dois. Então é assim, se ele tá para ganhar dinheiro, ele tem que montar uma outra coisa, ele tem que montar uma outra situação, ele tem que montar um outro negócio, uma outra vertente que não seja religiosa. Uma outra vertente que não seja religiosa. A religião tem gastos? Tem. A religião tem que comprar papel higiênico para uma casa, tem luz, tem água, tem imposto, tem. Tudo isso é um gasto natural do ser humano. Do ser humano. Tá? A gente ganha o que é de nosso direito, mas isso não dá o direito de a gente usurpar e assaltar as pessoas. Agora, uma pessoa que inclusive que é do nosso segmento, do meu segmento religioso, chegar para um pastor e outras pessoas, e outras pessoas de outras religiões e falar, olha, vamos se juntar para fazer um programa para ganhar dinheiro, ele não merece ter o cargo que ele tem. Não, não é sério. Não. Porque de maneira respeite, nenhuma. telespectador, respeite uma pessoa séria. Respeite. Ainda mais num debate como esse. Ainda mais num debate como esse. Como que eu vou chegar pra você nos bastidores aqui e falar pra gente se juntar pra gente ganhar dinheiro? Isso é coisa das trevas, é coisa de Ó, bandido. Se você se juntar para Falta de coerência total. me chama que eu tô nessa. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês, tá? E nós vamos beber uma aguinha e vapt-vupt, nós estamos de volta porque tem muito mais coisa para mostrar para vocês, tá? Oi galera, eu sou Alex Gil, músico, produtor, cantor e ex-vocalista do Grupo Polegar. É isso aí, também estou assistindo a Vai TV. Fala galera, eu sou o Bruno Tálamo, eu sou repórter do A Tarde é Sua, da nossa querida Sônia Abrão. E claro, eu assisto a Vai TV. E você também tem que assistir. Um beijo galera! Eu estou aqui na Vai TV. Sou Robson Miguel e juntinho com você, desfrutando da melhor programação do ABC diretamente da internet para o mundo. TV na Vai TV. Olha aí meus amigos, aqui é o Silvio Brito, eu também faço, assisto e curto a Vai TV, uma TV que não dá tapa em biscoito molhado.
Beleza, pessoal? Estamos de volta aí. Ah, aqui o negócio aqui, nós temos que beber uma aguinha, porque o negócio aqui está pegando fogo, pegando né, pastor? fogo. Que bom, É né? isso aí. Olha, a Carla de Niterói nos manda 2 questões, tá? Uma, ela fala aqui, boa noite, né? Ao Babalorixá. Boa noite, pastor. Carla. Boa noite para Niterói, para o Rio de Janeiro. Tenho muitos fãs no Rio de Janeiro, muitas pessoas acompanham a gente no Rio de Janeiro. Boa noite. A religião não tem riqueza, e sim devemos buscar nosso equilíbrio e, principalmente, ajudar ao próximo, a praticar o bem, cumprir com nossa missão, tá? E o quê? Na qual somos escolhidos. Muito bem. Depois ela vira aqui, ela faz uma pergunta para o senhor. Certo. Tá? Tá aqui. Boa noite. Pergunta ao pastor. Tá? Pastor Roberto, o senhor concorda, independente de religião, que o senhor, tá? Se o senhor concorda que Deus é um só? Ô, Carla, minha querida Carla, que o Senhor Deus te abençoe, o Eterno te abençoe. A pergunta é até um tanto capciosa, mas sem maldade, né? Eu concordo que existe só um Deus, eu sou monoteísta. No Evangelho de Marcos diz um texto grego, acua Israel, ouve Israel, hoteos rimon, reis estim, quer dizer, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lá no Antigo Testamento, mostra exatamente isso, é o Shema, né? O Senhor Deus é o único Senhor. Agora, eu observo as maneiras de encontrar esse Deus. Por exemplo, como é que esse Deus é chamado para a comunidade indígena de Tupã? Como ele é chamado para uma outra... Agora, essas divindades, essas formas, às vezes são vestidas daquilo de que Deus não é. São caricaturas daquilo que eu acredito como cristão e como a Bíblia revela de quem seja Deus, de como Deus se revela. Vou dar um exemplo aqui. Quando Deus cria, e eu sou criacionista, ele cria o homem e a mulher, Adão e Eva têm 2 filhos. Tiveram mais depois, mas tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim quer servir a Deus com as suas... aquilo que ele colhe das suas plantações. E Abel, ele serve a Deus com um sacrifício. Ora, Deus não aceitou aquilo que Caim determinou, que Caim ofereceu, e por conta disso Caim perdeu a paz e matou o irmão. A questão existe só um Deus, mas como você chega através dele? A Bíblia diz, segundo o cristianismo, a Bíblia diz o seguinte, que só existe um caminho, e coloca para chegar a Deus, e coloca o artigo definido, não é indefinido, muitos caminhos, o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Para nós, que embora exista só um Deus, o Deus dos africanos, o Deus dos ocidentais, o Deus dos asiáticos, só um Deus para toda a humanidade, é o Deus Todo-Poderoso, é o que nós acreditamos. Este Deus só pode ser encontrado através de Jesus. É assim que nós acreditamos. O Pai Kleber, Sim. O senhor concorda com esses diversos Deus que o pastor Cruvinel está comentando? Ou o senhor também vê como a cara lá do Rio de Janeiro, né, que ela fala em Deus único para todos, só que é visto de uma forma diferente? Olá, Carla, também, né? Um grande abraço aí, né, para o Rio de Janeiro, até em cima da visão e da tese do pastor. Eu já abri esse programa falando que Deus é onipotente, onipresente, é único. Isso eu estou falando independente de credo, religião e caminho. Ele é único, ele é uma energia única. Para nós do Candomblé, a gente é chamado de Olorum. Tá? Olorum, o Senhor do espaço sagrado. O Senhor que cria tudo, o único que tem um dom da criação. É isso que significa em Yorubá. A gente só coloca um nome diferente nele, mas é a mesma energia que criou o positivo e o negativo. É a única energia que criou tudo e todos. Tudo que é de ruim, tudo que é de bom, tudo se remete a essa energia chamada Deus, onipotente e onipresente. Agora, cada um escolhe o caminho que acha que leva até ele. Cada um escolhe o caminho, tem a sua visão, tem um nome que você quer colocar em cima dele, mas é como eu falo, para nós do Candomblé, a gente só troca o nome, Olorum, o Senhor absoluto, o Senhor que é indiferente às preces dos homens, indiferente às nossas angústias, indiferente ao que nós somos. Porque nós do Candomblé acreditamos sim, que nós não estamos sozinhos nesse universo enorme, nessa vastidão chamada universo, galáxia. É impossível que só nós sejamos criações de Deus.
É impossível que esse universo vivo acima da nossa cabeça, onde o espaço se alimenta de luz cósmica, por isso que o espaço é escuro. Por isso que é uma vastidão escura. O espaço se alimenta de luz, se alimenta da luz das estrelas. Tanto é que a estrela, tudo nasce, cresce e morre. É um ciclo eterno. Isso não morre. Porque é igual o espírito é eterno. A carne passa, mas o espírito fica e é eterno. Então Deus, ele já escreveu a obra dele, não discordando do pastor, que tudo tem um começo, início e fim. Agora, cabe às pessoas ter o seu grau de interpretação, como vai chegar nesse Deus. Ele tem o credo, que ele acredita que é através de Jesus, e Jesus foi realmente um personagem real, né? Não é um personagem, foi um histórico, né? Um gênio, um profeta, algo que veio para ensinar o homem algumas coisas, e muita gente não seguiu. Ele fazia milagre na frente das pessoas, ele foi apedrejado. Ele foi crucificado fazendo milagre na frente das pessoas. É aquilo que eu falei no começo, pastor. A gente faz o bem e a gente aqui não está procurando reconhecimento nem autopromoção, não. Tanto eu como pastor. A gente está tentando elucidar as pessoas. Ele sem fazer nada, sem autorreconhecimento, as pessoas massacraram ele, traíram ele. Discípulos que viram ele transformar de repente água em vinho lá, né? Andar sobre as águas, traíram ele. Dará ao ser humano. O que o ser humano não vai fazer com a gente, então? Que às vezes recebe um benefício dentro de uma casa de candomblé. Quantas doenças, causas incuráveis foi curado com benzedeiras, com senhoras antigas. De repente, aquelas senhoras antiguinhas, velhas, negras, que às vezes não tinha nem dente na boca, mas com a mão delas curava uma pessoa. Quantas pessoas, de repente, foram para uma igreja e não deram crédito nenhum para aquele templo e ali se curaram, encontraram o seu caminho. Mas depois apedrejaram, depois jogaram, depois julgaram. Desculpa, cara. Esses aí, falando de caminho que leva até Deus, esses aí sim tem que repensar o que é religião, tem que repensar o que está fazendo da vida. Porque se estão procurando Deus, se estão tentando encontrar Deus, se estão tentando encontrar um caminho sagrado, não vão encontrar. Porque esse já é um caminho que você já é abolido, já descartado de primeira. O senhor não acha que é uma questão de perspectiva? Por exemplo, o senhor falou sobre Jesus e falou assim, Jesus era um profeta, sim, um fazedor de milagres, sim, mas as pessoas... concretos e reais. E as pessoas viam na época dele, ele só como isso. E não viam ele como Deus. Então, um dos apóstolos disse, Senhor meu e Deus meu. Porque você... E é essa a questão do caminho, viu, Antônio? Que a questão, você reconhecer quem é o quê? Porque, por exemplo, para o Islã, Jesus é um profeta. Menor que Maomé. E nada além disso. E nada além disso. Para nós, diferentemente, até observando que o pai Kleber colocou, ele falou, Deus está indiferente como agnóstico. Para nós, ele é imanente. Ele é imanente. Ele quer alcançar falando as pessoas. De profecia, né? Bíblica e tal, como Jesus, só está colocando Jesus foi um profeta, a Bíblia ela também foi escrita por diversos profetas. São os livros... 1.600 anos, 40 autores, então, cerca de 40 autores, 1.600 anos, contando com o período bíblico, 1.546 anos na verdade. Aí. Então, o que acontece? O senhor vê que já, naquela época, já se falava em profecias. Né? Hoje, muitas religiões, né, como a do Babalorixá, né, o Candomblé, também faz previsões, faz profecias. Né? Então, o que acontece? Pelo que eu estou vendo, né, a conversa de vocês dois, eu estou vendo que os anos se passaram, as religiões foram se dividindo, né, só que uma em paralelo à outra. Né? Nós podíamos colocar também o hinduísmo, né? A religião hindu, que é a mais antiga que tem. Você tem, né? Na verdade... Então o que acontece? Né? No final, nós temos diversos tipos, hoje, de religião, né? E diversos tipos de fé. Nós temos tantas religiões que os praticantes, né, acabaram pegando cada um tipo de fé. Olha, essa igreja aqui, ela é assim, lá no terreiro do Babalorixá é assim, lá no pastor é assim, lá é assim e tal, papai. Então, eu tenho o direito de escolher. Sim, direito com certeza. Certo? Agora,
Quando eu nasci, né, há muitos anos atrás, ou nós nascíamos protestantes ou nós nascíamos católicos. Católico, na verdade, né? Tá? Exatamente. Tá? Então já era colocado para nós, em pequeno... Imposto. A doutrina, Imposto, já é é. imposto. Imposto, Já é imposto. exatamente. A doutrina, O catolicismo era Exato, imposto. Se então- você não seguisse isso aí, você estava condenado. Exatamente. Imposto. Então, o que acontece? Nós íamos para a igreja, fazer a primeira muito católico na comunhão minha e família. tal, tudo isso daí. Né? Aos coleguinhas que eram protestantes, se chamava protestante, antigamente, para quem não sabe, o crente era protestante. É protestante, Era protestante, é isso mesmo. Tá? Nós tínhamos aula de religião. Então, o que acontece? Nas classes onde tinha mais protestante, saíam os católicos. E nas classes que tinha mais católicos, saíam os Então você protestantes. pegou um tempo bom, porque teve uma época que era imposto, inclusive, que Não, está foi errado. imposto, foi imposto. Eu sou tá contra errado a aula e de tal. religião. Tanto é. Mas vem do tempo da Inquisição. Exatamente. Foi no tempo da Vem do Inquisição, tempo que a da Igreja Inquisição. Católica, nada contra os católicos, por favor, a gente não está aqui criticando a religião de ninguém, a gente está falando fatos verídicos, Histórico. históricos, que estão em livros, estão lá registrados. A gente não pode falar coisas sem embasamento, ofendendo o credo e a religião de ninguém. Só que quantas vezes os inquisidores não viajavam lá de Portugal aqui para o Brasil para implantar leis mortíferas, Não, para muita impor gente, uma religião? Muita gente foi morta, inclusive muitos protestantes. E não puderam, inclusive, ser Não, sem direito a julgamento. enterrado num cemitério, porque era administrado por padres. Mas não precisa ir Exatamente. muito longe, não. Até pouco tempo atrás, as religiões de matriz, porque eu estudo essa área, as religiões de matriz afro, elas eram discriminadas. A questão aqui não é se está certo ou está errado, a questão é que é uma religião que existe. O povo brasileiro, uma parte do povo abraça a religião. Eles eram discriminados por não haver escopo doutrinário escrito, porque a tradição era oral. Oral, sempre foi, Então, o que foi que exatamente. aconteceu? No Rio de Janeiro, nós tivemos problema com isso. A questão é, se eu sou um legislador, eu sou deputado, mas eu sou cristão, e alguém diz, pastor, fulano, qual é o seu voto? É uma religião ou não é? Eu vou votar, é lógico que é. Eu não concordo com ela, mas eu não posso ser imbecilizado. É a questão, o fato de eu não concordar no campo religioso, eu vou conversar, e se converter, vai deixar de ser do candomblé e vai ser cristão. Ou a pessoa mudar. Vice-versa. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, como acontece isso, viu, Antônio? O camarada ele é o deputado do candomblé, o deputado dos crentes. Não, ele tem que ter Ser bom imparcial senso e governar pro de povo. imparcialidade. Exatamente. Porque O você... que não acontece, né? Porque muitas propagandas políticas que a gente vê, tá lá, pastor fulano de tal, babalorixá, não sei do que, qual que é a outra denominação? Me perdoe, mas eu esqueci. Reverendo, padre. Isso. Padre e tudo tal, fulano de tal, vereador, não sei o que e tal. Isso. Pá. Mas é uma coisa Então, que não tem a ver pessoal, com... isso daí, realmente, se vocês verem um negócio disso, se vocês verem tudo que está ocorrendo aqui, pula fora, porque não é É religião. uma coisa você que não vai tem a ver escolher. com É salvação. sacanagem. Salvação, cada igreja tem a visão, tem a Vamos- sua visão. A questão é de cidadania. Vamos esquentar um pouquinho mais o negócio aqui? Agora vamos falar de uma coisa bem quente. Vamos lá. Hein? Vamos? Vamos No lá. centro do fogo do inferno, que Então, até aí... é isso mesmo que nós vamos falar, quente. mano. Afinal de contas, todo mundo xinga o diabo, tá? O demônio. Porque aí você passa numa igreja, porque isso daqui é coisa do mal, é coisa do capeta, sai capeta, não sei o que e tal, sai diabo, eu te desconjuro, não sei o que e tudo tal. Muito bem, esse diabo tem culpa de tudo que está acontecendo? Bom, primeiro, deixa ele começar. primeiro telespectador, que a maneira como... Mas, como por favor, vamos rápido, porque tem mais ó, coisa aqui ainda que o bicho É o vai seguinte, comer. ó, a maneira como o Antônio, nosso mediador, colocou é uma caricatura. Exatamente. Isso é uma caricatura, porque também em alguns terreiros falam isso aqui é o Exu, e muita gente não sabe nem o que é E a Exu. gente já vai explicar, Então, para nós cristãos, nós acreditamos sim na existência dos espíritos malignos. Efésios 6 diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. Porém, Gálatas 5,17 diz que existe uma luta no homem, que é carne e espírito. O espírito de Deus e a sua carnalidade. Onde é que está o maior mal, Antônio? O maior mal.
Porque o diabo, supõe-se, os demônios estão do lado de fora, quando a pessoa não é endemoniada, não é possessa, não é? Qual é o maior mal, então? O maior mal está dentro da pessoa, porque Jesus disse que o que contamina é aquilo que sai da boca, não que entra por ela. Concordo plenamente. Então, nós acreditamos na ação do maligno, ele é o tentador, mas a tendência humana, o pecado, surge no coração do homem, Então o quer erro. dizer que para o senhor, tá, o diabo não é tão culpado assim. Ele Pode ter sua culpa. Ele faz do que ele é próprio, ele é o tentador. Mas todo Porém, mundo também só fica mas chamando ele. quem dá lugar Quando ao você diabo? chama, ele vem, não Mas é quem isso? é que dá lugar ao diabo? Não é o homem? É lógico. A mãe chega pro filho assim, você é um bandido, você não é homem não. O que ela está impetrando sobre a vida daquele menino? A mãe, não é o diabo. Não Então, é? mas tem gente que vai falar No que a mãe xinga- dele estava endiabrada. É, no xingamento. Babá, pode falar, por favor. Então, na visão do candomblé, a gente acredita que Deus é onipotente, onipresente e ele não tem um rival à altura dele. Porque se existe um equilíbrio positivo e negativo do universo, foi Deus que criou. Então ele não tem um rival, igual o pastor falou, Exu. Exu em Yorubá significa esfera, aquilo que não tem começo e não tem fim. É um agente dinamizador, é um mensageiro que leva nossos pedidos aos orixás. Exu não tem rabinho, não tem chifrinho vermelho, não anda com garfinho de tridente, não tem dente de vampiro e nem nada disso não. Tá? Esse agente dinamizador é elegante, é um negro muito bonito, era um mensageiro que andava de aldeia e aldeia africana levando a mensagem para os orixás e para todo o seu povo, e a gente continua praticando isso porque Exu é o começo de tudo que a gente faz no candomblé. É a célula máter de tudo. Tudo provém de Exu, que significa esfera. Se você riscar um círculo, ali você vai encontrar Exu. É aquilo que não tem começo e não tem fim. Mostrando a simbologia do ciclo da vida. Do ciclo da vida. Tanto é que nós temos em algumas esculturas de Exu um equivalente a um pênis, um fálico, que significa o quê? O homem gera a vida. Repassa a vida para a mulher que vai lá e coloca a vida para o mundo. Inteligentemente, o africano já mostrava esse ciclo da vida. Sempre esse reinício, esse vai e vem, essa transição. Então, você que está ouvindo esse programa, que está vendo a gente, assistindo, esqueça essa coisa que Exu é demônio, que Exu é capeta, que Exu é isso. Isso é ignorância. Como que um ser deste vai ter um poder igual a Deus? Isso não é nem religião. Isso é uma questão de lógica, de coerência. Não tem como. Exato. Só Deus faz frente a Deus. Nenhum ser é superior a essa força denominada Deus. Que a gente dá no candomblé é o nome de Olorum. Então, muita gente joga a culpa em cima de Exu, muita gente joga a culpa em cima de um monte de demônios que eles inventam. Por exemplo, a gente vai falar aqui de Lúcifer. Lúcifer, ele continua sendo um anjo, porque Deus ele não maltrata as criações dele. É engano de vocês isso aí. Ele não descumpre a palavra dele. Ele não é um ser retrógrafo que volta para trás para desmanchar aquilo que ele fez. Porque mesmo esse aí também tem como se redimir. Porque qual de nós aqui somos capazes de falar, quem sabe se Lúcifer já não se redimiu? Porque falou em Lúcifer, parece que acabou o mundo. Parece que vai acabar o mundo, parece que é um demônio, parece que ele vai dominar tudo, parece Você que ele vai sabe qual a acabar origem com da todo palavra mundo. Lúcifer? Não. A palavra Lúcifer vem do latim, na verdade foi da Vulgata. E a palavra Lúcifer significa... Não vou escandalizar comigo não, tá? É estrela da manhã, a estrela da alva. Isso. E Jesus, lá na frente, também foi chamado pela mesma palavra. Entendeu? Mas a palavra... Agora, Satanás, aí é o adversário. outra situação, Então é sobre exatamente. esse... Para nós no cristianismo, Satanás nunca será, será salvo. Agora, por exemplo, até em cima da pergunta para a gente finalizar. Jesus passou o período no deserto lá, né? Sim. Dos 40 dias. Ele foi Mateus. atentado, né, por Satanás. Isso. E isso a gente do candomblé também acredita. Não tem diferença. Era Deus que estava lá? Não era Deus. Então a gente tem que começar a separar as coisas, começar a ver o que fala e observa. Então não vamos repassando as culpas de vocês para cima do coitado de um demônio que vocês criaram na imaginária na vida de vocês. Em cima do coitado do Exu, que não tem nada a ver com isso. Em cima de trabalhos que vocês se ocupam
de fazer maldade para as pessoas em cima de Exu, que vocês falam, muita gente fala que faz o bem, que quer que o irmão da religião se dê bem, que quer que o irmão religioso se dê bem, até em cima do que o pastor falou no começo do programa, mas está lá pedindo mal para Exu, está lá pedindo para derrubar o irmão de santo, está lá pedindo para derrubar um outro irmão de uma outra religião. Não, a gente tem que se cuidar como irmão, não como estranhos. Como que pessoas que praticam o mesmo credo se tratam como estranhos? Não tem como. Então, parem de encher a cara no boteco, quebrar dentro de casa e falar que é demônio. Comecem a assumir seus erros. Tem um pessoa caráter. que está fazendo. Tem um caráter. Não repasse os seus problemas com o pro lado demônio no espiritual. corpo. Assuma as coisas que você fala de errado para as pessoas. Conserte. Conserte. Se você não está num período muito bom, não está num momento bom, se isole. Não participe não só de funções dentro da casa de candomblé, mas não vá na igreja, de repente, tirar a atenção de outras pessoas que estão procurando um equilíbrio espiritual. Fofocando, falando Exatamente. mal. Eu acho que assim, se você tem caráter, mesmo. chegue na pessoa e fale na cara da pessoa. Não fique isso na mesmo. rede Tem social gente- gastando seu tempo. Não fique fazendo coisas com rede social gastando seu tempo, porque isso não vai Ô, pai influenciar Cléber, é o ninguém. seguinte, ó, tem gente que tem que cravar na cruz é a língua. Exatamente. Tem que cravar a língua. Não, Exatamente. verdade. Exatamente. Porque a pessoa vai, mas ela não Exatamente. tem conversão. E são pessoas infelizes, inclusive. É. São pessoas Não, infelizes. e rouba a alegria dos outros, São meu pessoas Deus. infelizes, porque pessoas que vivem criticando as outras é que não tem o que fazer na vida, Agora, não tem agora, ocupação. verdade. agora vocês veem uma coisa, viu, Tonhão? Eu louvo a Deus por esse programa. Vai pro YouTube esse programa, não vai? Vai. Ah, louvado seja Deus. Porque é o seguinte, você liga a televisão e lá no canal, lá no Discovery, não sei o quê. Aí tem lá Milagres. Aí aparece, poxa, o cara vestido todo Gente de de tudo preto, que é lugar fazendo enchendo milagre. a cara Então, de cachaça então. e dizendo que é uma entidade, você está entendendo? Nós cristãos acreditamos na existência de demônios, que eles podem agir na vida das pessoas assim, mas a Bíblia diz que é o que vem do coração da pessoa que contamina, é o que sai. E o mal. É a Bíblia que e Jesus é isso aí, falou. gente. O mal está dentro da gente. O mal e o bem. Não passem a culpa de vocês para outras coisas. O mal está dentro de cada um. Se você quer praticar o bem, você vai praticar. Se você quer praticar o mal, você vai praticar. Livre-arbítrio. Foi para isso que aquele senhor foi pregado na cruz. É isso aí. Se as pessoas não entendem. E mais um último detalhe que eu queria dar um gancho. Para quem fala que nós somos macumbeiros. Ah. Macumba é uma flauta africana. É um instrumento musical africano que os africanos tocavam para não morrer de tédio e tristeza na, Não tem nada a ver com pastoral. na travessia. Nada a ver. Nem nada a ver com Macumba. um grupo de Então, gente se você que for aí no fala Google, macumba. se você for nos órgãos de estudo pesquisar o que é macumba, macumba nada mais é que uma flauta africana. Então, daí vem o termo tocar uma macumba. Você está tocando uma flauta africana que vem de origem Angola, do país Angola. Então, como se fosse macumba uma- não é nada, não tem Você já nada viu que eu com a vi um religião. camarada Era como se famoso. fosse uma reunião, né, de pessoas que se juntavam numa Para árvore tocar um pra som. tocar um Exatamente. som. E é uma flauta mística, inclusive. Isso é que é Eu já macumba. vi gente famosa aí da televisão, da Umbanda, inclusive, não vou citar o nome Sim. porque é deselegante, Sim, sim. de dizer que me disse que ele era macumbeiro mesmo, porque macumba era um patuá Isso que era totalmente errôneo. que veio da Totalmente África, errôneo. que era Não, assim, ele não tem informação nem baseamento O para falar isso. camarada é Não. famoso. Eu, como sacerdote, eu digo, macumba é uma flauta africana utilizada muito na nação Nada a Angola. ver. Não só na nação Angola, mas como no país Angola, na África mesmo. Então os africanos iam lá e Então, tocavam quando para você morrer de quer tédio. Quer aprender alguma coisa séria? Por exemplo, eu vejo as pessoas me perguntam cada coisa. Agora estamos no Natal. Pesquisem sobre a macumba, Natal, sobre a flauta. Por quê? Porque a árvore de Natal é pagã. Irmão, Deus criou a árvore. Deus criou- Sobre isso nós vamos voltar já, pessoal, porque agora nós vamos ter que jogar uma água, entendeu? Nesse assunto aqui, que foi quente aqui, porque foi do inferno Muito bom, aí, né? com O negócio certeza. estava pegando fogo, né? Nós vamos tomar uma água, vapt-vupt, e estamos de volta aí para falar alguns assuntos, inclusive de Natal, tá? Vai lá, Nick. Oi galera, eu sou Alex Gil, músico, produtor, cantor e ex-vocalista do grupo Polegar. É isso aí, também estou assistindo a Vai TV.
Fala galera, eu sou o Bruno Tálamo, eu sou o repórter do A Tarde é Sua, da nossa querida Sônia Abrão. E claro, eu assisto a Vai TV e você também tem que assistir. Um beijo galera! Eu estou aqui na Vai TV. Sou Robson Miguel e juntinho com você, desfrutando da melhor programação do ABC diretamente da internet para o mundo. TV na Vai TV. Olha aí, meus amigos, aqui é o Silvio Brito. Eu também faço, assisto e curto a Vai TV. Uma TV que não dá tapa em biscoito molhado. Oi galera, eu sou Alex Gil, músico, produtor, cantor e ex-vocalista do Grupo Polegar. É isso aí, também estou assistindo a Vai TV. Beleza, pessoal? Então, lembrando para vocês, hoje nós estamos aqui com o Babalorixá Kleber Teogum, né? E o pastor Roberto Cruvinel, e nós estamos falando aqui de mitos, credos e religiões. Né? E estamos falando bastante dos credos, bastante das religiões. Né? Só que tem uma coisa, nós estamos falando da religião do pastor e da religião do Baba Kleber. Tá? Bom, continuando aqui o negócio, acontece o seguinte. Pastor e Babalorixá. Natal. Uns falam que ninguém sabe se foi realmente dia 25 de dezembro que nasceu Jesus. Né? Outros afirmam que sim. Outras religiões são categóricas. Porém, né, o Natal deixou de ter aquele espírito, tá, de amor, união, aquela fraternidade muito forte, para ser hoje em dia ter união, um pouco de união, um pouco de fraternidade e estourando comercialmente em tudo quanto é rua de São Paulo, do Brasil, todo mundo fazendo compras e tudo isso daí. Primeira pergunta agora. Jesus nasceu ou não nasceu dia 25? Existe registro a respeito disso? O que diz a igreja e o que diz o Candomblé? Eu já repasso para o pastor que isso é até mais assunto dele do que nosso aqui. Então vamos lá. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro, na verdade, era uma festa pagã, uma festa da Saturnália, do solstício de inverno, que a posteriori foi incorporado no calendário cristão. Jesus possivelmente nasceu em março ou abril. E você vê a alusão ali, quando no nascimento de Jesus, até umas coisas interessantes aqui. No nascimento de Jesus,
os pastores estavam com os seus rebanhos fora, no campo, e eles veem, no Evangelho de Lucas é citado isso, os anjos dizendo paz na terra aos homens de boa vontade, ou aqueles que ele quer bem, a melhor tradução, né? Não era possível ter isso ter acontecido em dezembro, porque na região é muito frio, ninguém colocaria os rebanhos para fora. Uma outra curiosidade, não existe 3 reis magos na Bíblia, sequer eram reis. Porque para atravessar o deserto, ninguém atravessaria com 3 pessoas, atravessaria com uma caravana, era muito perigoso. Eles chegaram até Herodes, e na verdade isso é uma tradição romana, inclusive, que coloca inclusive o nome deles. A Bíblia, no texto grego, eu sou professor de língua grega clássica, não tem o nome deles, se sequer que então, eram 3. pastor, muita coisa que eu vamos resumir que nosso tempo está um pouco chegaram curto. com 2 anos, Jesus tinha 2 anos quando chegaram lá, não estava na manjedoura. Então, aí, tá vendo? Já chegaram no aniversário de 2º ano. Os caras, o que é? Chegaram lá querendo pegar o churrasquinho? Negativo. Tá? Então quer dizer que hoje nós comemoramos o dia 25, comercialmente somente. Na verdade, o cristianismo Tá? incorporou Ou isso. simbolicamente. Mas eu comemoro, sou descendente eu italiano. também, lógico. Eu vou dizer para você, porque dizem assim, a árvore de Natal é a árvore de Tammuz, filho de Nimrod, Semiramis, e é paganismo. Gente, a Bíblia proíbe fazer bolo, não vai parecer panetone, mas é um texto lá no Antigo Testamento de um paganismo. Eu comemoro o Natal porque para mim Jesus nasce todo dia no coração de quem se converte. Exatamente. E outra, tem uma questão de tradição de família. Eu não vou falar de Papai Noel, vou falar de Jesus Cristo. Não, que vamos nasce falar no de Papai coração Noel, de que é você. legal, porque Papai Noel traz presente. Babá, como que a sua religião vê o Natal, né? Nascimento de Jesus, as comemorações e tudo isso daí? O que a sua religião faz nessa O época? Candomblé encara o Natal como um período onde as pessoas pregam a confraternização. Até o pastor citou aqui, não tem como a gente precisar com exatidão o nascimento de Jesus Cristo. Então a gente não vai afirmar que a gente está comemorando ali no Natal o nascimento dele veemente. Até porque nós do Candomblé também lemos a Bíblia, viu, gente? Não se engane não, viu? A gente também lê, a gente também estuda. Até porque, volto a repetir, a pessoa que prega a sua religião somente para os seus e não para os outros, tem a cabeça e a mente pequena. Tá? Então é bom a gente ler sobre tudo e saber sobre outras religiões, até para que nessas conversas assim a gente consiga ter um diálogo de alto nível, consiga ter uma conversa de alto nível. Então nós do Candomblé, o Natal é uma festa ocidental, onde uma determinada religião colocou que Jesus cresceu, nasceu naquele dia ali, a humanidade abraçou, pelo menos esse lado ocidental aqui, a maioria dos ocidentais abraçou, o povo oriental nem tanto, porque nós temos povo hindu, nós temos o povo africano, nós temos o povo asiático, que são civilizações extremamente antigas, que não reconhecem o Natal como absolutamente nada. Então o Natal, para nós do Candomblé, nada mais é do que um período de festas ao qual a gente se confraterniza, junta as suas famílias, fazemos festas e nada além disso. É isso aí. Bom, aqui, o pai Kleber, a Carla lá de Niterói, ela põe um textozinho aqui que fala assim: hoje em dia, algumas igrejas que eu vejo, quando uma pessoa chega com o demônio, eles dizem que é uma entidade espírita. Né? Espiritismo. Por exemplo, trancar ruas, pombagiras. Né? Por que sempre atacar os ubandistas e candomblecistas sem um total entendimento, né, na qual o pai Kleber falou muito bem explicado? Carla de Niterói. Obrigado, Carla. Olha, isso daí é uma coisa interessante, até deixa eu falar a você, meu irmão que está assistindo. Bom, primeiro, que na Bíblia não tem pombagira, não tem espírito maligno que faz determinada enfermidade, mudo e surdo. A Bíblia, ou se você é cristão, você não tem que ficar falando pombagira, nem Exu, nem coisa desse tipo. Isso é de outra religião. Para nós, nós cremos que é demônio e ponto. Não toma o nome desses deuses. A Bíblia, inclusive, lá no Salmo diz que não se deve tomar. Então, às vezes, tem aquela mistura. O camarada é cristão, mas ele quer pegar a coisa da Umbanda. Ué, ele não acha que a religião dele já tem suficientemente elemento? Para que ele tem que trazer alguma coisa de fora? O cara vai botar uma fezinha, ele joga na loteria esportiva, de repente ele quer não, jogar na então é o seguinte, fácil, se você acha que é demônio, expulsa demônio. Né? Então, pô. Acha que é demônio, expulsa demônio. Quer botar uma fezinha, por exemplo, alguma coisa. eu sou um estudioso, minucioso
e assisto as TVs durante a madrugada. A gente não está aqui para ficar julgando ninguém, né? Quem somos nós para julgar as pessoas? Mas a gente se depara com canais, sim, ao qual alguns, não estou nem generalizando pelo pastor aqui, tem respeito pela pessoa dele, mas se denominam pastores, né? Preparados para exercer a função, né? Expulsando espíritos, dando nomes de Exus, de pombares, de tranca-ruas, essas coisas todas aí. Primeiro estudo, eu acho que é assim, a partir do momento que a pessoa está se passando por aquilo, ou simulando, até porque as nossas entidades, quem está firme realmente no espírito, essas entidades do candomblé, da Umbanda, prega o bem, faz o bem, vem para resolver o seu problema e vem para também atingir a evolução espiritual. É a coisa do religar o espírito à matéria e vice-versa. Espírito do bem, não como o pastor citou do maligno, espírito do bem não vem comer caco de vidro, não vem arrastar o corpo da pessoa no asfalto, não vem no chão se retorcendo, não vem com a boca torta babando, não vem com os braços retorcidos. Isso não existe. Espiritualidade é coerência. É você tomar um passe e você se sentir bem, você ter uma energia, você curar uma doença. É você tomar um passe e você conseguir um emprego, você conseguir ficar bem com o seu semelhante. Tá? Tanto é que muita coisa dentro da religião do candomblé e da Umbanda é feito internamente. Então a pessoa que se presta aí num templo de igreja, num budismo ou em outra situação, se recontorcer, se deixar fazer aquelas cenas horrorosas, porque de uma certa forma isso acaba atingindo a nossa religião, porque associam tudo isso que acontece à nossa religião. Essa pessoa não passa de uma enganadora, porque ela não incorpora em nada, absolutamente nada. E para algumas igrejas que acabam atacando e generalizando todas as religiões de matriz africana por causa desses conteúdos, para isso já está tendo lei, já se teve muito direito de respostas em alguns canais aí, às vezes com 1 hora de duração, por causa disso. É como o pastor falou, a gente tem que começar a se respeitar porque existe lei. Não, mas tem uma coisa que é bom você entender, você que lê a Bíblia. Aí que tá, eu já falei, se você é espírita, você é espírita. Então, você vai trabalhar com o espiritismo. Se você é cristão, você é cristão. Você não precisa importar nada do espiritismo. Deixa o espiritismo lá. Pastor, perfeito. Pra mim, Perfeito. Por exemplo, se a pessoa chega, e eu já vi E tem gente importando, hein? Ó, Tem gente importante. Deixa eu te dizer, no cristianismo não tem mãe de encosto. Tem crente, irmão, irmã, pastor, evangelista, presbítero, profeta, mãe de encosto, como eu vi na televisão aí dizer que é evangélico, isso não é evangelho, é outra coisa. Então, isso é um espiritismo deturpado e um cristianismo também deturpado. Não é uma coisa, não é outra. E eu creio que a pessoa pode ser liberta, mas esse tipo de coisa assim, não. Eu queria colocar uma perguntinha, porque o nosso tempo já está indo, né, para o espaço. Já, meu amigo. Já, meu amigo, infelizmente. Que pena. Né? Tava tão Mas bom. é o seguinte, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês dois, né, os senhores, com perdão. Não é? As considerações finais. Não ainda. Ainda tem tempo. Mas é uma pergunta minha, né, que é meia capciosa. E eu quero ver a atitude. Isso daqui é atitude agora, pessoal. Tá? Isso é uma pergunta minha, tá, para os dois. O nome do nosso programa é Mito, Credos e Religiões. Certo? E o pessoal está aí para conhecer de religião. E muita gente que está assistindo estão para se definir que religião e que fé eles vão ter. Tá? Pastor, como que o senhor poderia indicar para essa pessoa escolher uma religião? Tá? Isso... Aí é que tá. Essa é a minha pergunta para o senhor e depois o Babalorixá responde. A pessoa fala, pô, mas como que eu vou escolher uma religião? Como que a pessoa poderá fazer isso daí? Rapidamente, o telespectador é rápido. No meu entendimento, no entendimento do cristianismo, da palavra de Deus, o que te liberta é Jesus Cristo. Você tem que estar no lugar que prega. Eu sou cristão, vou falar de cristianismo, que prega a palavra de Deus. Com um homem pecador longe de Deus, que um homem arrependido perto de Deus, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, que Jesus liberta. Eu não vou falar aqui de a igreja A, B, C ou D. Também não estou falando aqui de religião no sentido de auxílio filantrópico, porque do ponto de vista da Bíblia, eu tenho que ajudar qualquer pessoa sem perguntar qual é a religião dela. Dar de comer, dar de vestir, ajudar, eu tenho que fazer. Agora, a nossa questão como cristão é ir morar no céu.
E para morar no céu, só através de Jesus, o Salvador. Se você quiser ir morar no céu, você tem que entregar sua vida para Jesus. E estar numa comunidade, num lugar onde ensine a palavra de Deus. E é isso. É simples, não quero falar mais do que isso, mas esse é o ponto de vista do cristianismo. Jesus ama você. Bom, então, sem réplica, né? O senhor colocou que a pessoa deve seguir a sua religião dessa forma. Muito bem. O Babalorixá, Kleber Teocum, por favor. Né? Eu falo em nome do Candomblé, né? Que as pessoas também procuram o Candomblé até a nível de tirar muito mito da cabeça, de tirar muita coisa que as pessoas falam da nossa religião, né? Endemoniam nossa religião, empobrecem a nossa religião, por culpa de outras pessoas. O Candomblé não é nada disso que as pessoas estão pensando. É uma religião também aberta a todos. A gente não discrimina ninguém. A gente não tem essa diferença de um é melhor, outro é pior. Se você é homossexual, se você é heterossexual, cada um tem a sua opção e a gente respeita todos. Até porque a gente entende que todo mundo é igual a todo mundo. O que diferencia você de outra pessoa são suas atitudes. No final da vida, a gente nem a roupa do corpo leva. E a gente ainda termina com uma etiquetinha no dedão do pé. Tá, gente? Gelado. Então, ninguém é melhor do que ninguém. E o Candomblé é esse trabalho de ajudar as pessoas, independente de credo, independente de cor, independente de se você tem uma condição social elevada ou não. Não generalize o Candomblé porque você passou alguma coisa errada na sua vida dentro da religião, porque você passou alguma coisa errada com determinado sacerdote, porque você teve algum problema pessoal com alguém. Não tire isso como parâmetro. Você tem que fazer uma analogia da sua vida e realmente seguir a religião com o coração, com fé. Tá? Procure isso dentro da religião. Não venha procurar riqueza, montar palácios, comprar carro do ano, entre outras situações, porque não é isso que a religião ensina para você. Tá? Axé a todos. Um grande abraço para todos os meus filhos aí da casa Ogum, tá? No Rio de Janeiro, em Porto Alegre, do interior de São Paulo e as outras denominações do Brasil. Papai ama vocês. Bom, então, às vistas do Babalorixá, não é? Você deve de procurar a tua religião aonde você tem mais fé, aonde você vai pregar, você vai procurar uma fé maior naquilo que você está buscando, tá certo? Então eu quero agora dar um espaço às considerações finais ao nosso grande amigo pastor Roberto Cruvinel, né? Que vai passar as considerações finais, porque o nosso programa já acabou. É pouco tempo para muita coisa, porque senão eu vou passar a noite toda aqui. Eu quero agradecer, Antônio, quero agradecer a TV, agradecer ao Pai Kleber, agradecer a você, telespectador, que está conosco até agora, mandar um beijo, um abraço aos meus alunos, né? Nós damos aula toda segunda-feira lá em Arujá. A nossa igreja, o Brasil para Cristo, quem quiser me conhecer, está comigo, mais próximo. Está aí no GC aqui embaixo. Esteja lá em Arujá, Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, domingo às 19 horas. Eu estou lá ministrando a palavra de Deus, algumas vezes estou pregando, e dizer também que eu tenho alguns livros, posso falar dos meus livros? Pode, lógico. Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia, né? É um livro sobre profecia, religiões, seitas, heresias, aqui eu falo inclusive da maçonaria, eu mostrando as religiões com a mesma protogênese. Interessante. E a vida da igreja. E dizer que as pessoas que têm interesse de estudar teologia comigo, é só entrar no meu WhatsApp, 11 96766 5787, ou me adicionar Roberto Cruvinel no meu perfil. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Um beijo. Babalorixá Kleber Teogum, por favor, suas considerações finais, depois volta para mim aqui para nós, infelizmente, encerrar. Bom, primeiramente também agradecer a oportunidade do pastor Cruvinel de ter aprendido um pouco mais com ele, né, sobre outros assuntos. Né, um pastor que a gente vê que ele fala da religião dele, mas ele também tem essa imparcialidade, e aqui a gente não faz média com ninguém está fazendo média com ninguém aqui, muito pelo contrário, né, um debate muito proveitoso, grandioso, espero que todos vocês aproveitem, né, esse conteúdo. Quero mandar um abraço também para a Carla de Niterói, né, do Rio de Janeiro, uma filha muito querida, assídua seguidora nossa. Para quem quiser conhecer o trabalho do Pai Kleber de Ogum, está aqui no GC, tá? No 11 95969 2289. Marque uma consulta, venha saber como que vai ser seu ano de 2017, o que você pode fazer para melhorar o seu caminho de vida, para que você consiga alcançar os seus objetivos. E a gente está disponível ali no bairro da Freguesia do Ó,
na Zona Norte de São Paulo, capital, para poder estar atendendo a todas as expectativas. Quero agradecer aí que é de Edna, que está aqui me acompanhando de Iemanjá. Quero agradecer ao Murilo Diogun também, meu assessor. E todos vocês que fazem o meu dia a dia melhor, os meus filhos e as minhas filhas. É para isso que a gente está aqui lutando, para uma igualdade, para entendimento entre a humanidade, independente de credo, sexo ou cor. Muito axé a todos e que Ogum dê caminho aberto a todos. Beleza, pessoal? Então hoje vocês estiveram aí, né, com dois, vamos dizer, grandes, né, sacerdotes, vamos dizer assim, pastores, sacerdotes das suas religiões, né, e deram para vocês um grande entendimento do que é uma coisa ou outra, né, e cumpriram exatamente com a cara desse programa, que não é brigar, e sim elucidar o que é um e o que é outro, o que é uma religião ou outra, ensinando a você e mostrando a você, né, a decidir o seu caminho, né, mas está mostrando, não está te ensinando, não está te mandando, beleza? Ele está mostrando para vocês. Né? Grande fé para vocês. Eu digo para o pastor, né, a paz de Cristo, Amém, pastor. amém, Né? a paz. E digo ao Babalorixá, Motumbá Axé, meu pai, Motumbá de Axé, ter Motumbá. estado aqui no programa. Pessoal, até o próximo programa. Muito obrigado e obrigado a oportunidade de vocês estarem aí grudado comigo aqui no lugar do Nick, que volta aí nos próximos programas. Beleza? Eu fui.